Eu queria falar uma coisa, mas antes eu vou me apresentar, né? Meu nome é Vinícius, eu faço parte aqui do podcast também, fora do Instagram e tal. E o que eu ia dizer é o seguinte, nessa questão da questão do respeito, eu acho que o respeito, ele vem não por uma questão de medo ou de autoritarismo, eu acho que o respeito ele tem que vir pela questão de admiração. E o que eu realmente gostei na primeira versão do projeto, no primeiro módulo do projeto, foi isso. A nossa relação foi uma relação de identificação, tanto dos alunos com vocês, no caso, que faziam acontecer. E por isso que rolou esse respeito e era tão bom da forma que era, né? Por conta que era um respeito natural, não era algo autoritário. É bem interessante você falar isso de identificação, e essa identificação acontece quando a gente tira algumas coisas que a gente às vezes carrega enquanto adulto, enquanto profissional, e aí a gente se permite a ser quem realmente a gente é. E aí a gente consegue se conectar muito mais levemente, mais intensificamente, ao mesmo tempo leve e intenso, com as pessoas. Então, ter esse respeito, construir esse espaço de escuta, de fala, de oportunidades de partilhas, das divergências que também são importantes para os pensamentos. Isso faz tudo acontecer porque se construiu um espaço, que é como o Juan falou, o professor de filosofia que ele traz aí, criou um espaço com ele. E esse espaço construído fez com que a relação ficasse de uma forma muito mais estreita, né? Muito mais próxima. E o quanto isso é saudável. Eu gosto muito de pensar isso. Essas relações são muito mais saudáveis. E é justamente, né, Ana, pensando em todas essas relações, né, as experiências que nós vivenciamos dentro de escola, fora da escola também, começar a trazer para a gente algumas inquietações, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que não pode ser diferente? Né? E aí você escuta depoimentos, você escuta outras pessoas, você escuta as crianças, os jovens, você escuta o professor, você escuta de diversos lados, e isso vai te trazendo um incômodo. E muito interessante porque, primeiramente, foi a Ana que ficou incomodada, né? Mas aí eu, junto com ela, também trouxe a minha indignação por alguns aspectos. E muitos dos nossos projetos, eles vêm para suprir as necessidades atuais. É você olhar hoje o que o jovem está precisando. E foi um pouco disso que começou a despertar na gente a vontade de decidir pelo projeto Vez e Voz. Vocês colocaram aí, né, que a realização dele aconteceu em 2020. Mas esse projeto já vem sido pensado aí pela Ana já há muitos anos, né, Ana? É importante comentar, né, o que a Cris está trazendo de quando surgiu essa ideia do projeto Vez e Voz. Eu tive uma experiência muito profunda aí nos períodos de 2013, 14, 15, um projeto em que eu desenvolvia com adolescentes. E o quanto eu percebia que eles não tinham espaço para poder falar, trazer a opinião deles. E o projeto que eu trabalhava lá, ele permitia muito isso. E eu vi o quanto isso fazia diferença. E cada vez mais eu fui trabalhando isso como orientadora, porque eu era orientadora pedagógica nessa escola. E o quanto, né, essa experiência que eu tive, né, de 2013 até 2015, esses 3 anos, o quanto isso fez para mim também um aspecto importante na consultoria que eu estava construindo, que era o que nos une, né, que é o que nos une, né? E em 2016 vem uma nova leva de experiência, que eu quero também ressaltar aqui, que foi o momento, assim, que eu diria que foi o ápice da criação do Vez e Voz. Eu não sei se vocês sabem, mas eu desenvolvi um projeto na Fundação Casa, antiga FEBEM. E nos anos de 2016, Caramba. 2017 e 2018, que eu estava lá, né, com as meninas da Fundação Casa, eram 4 grupos que eu trabalhava a parte de inteligência emocional. Para mim, aquilo foi a maior, assim, uma das maiores experiências, ou a maior quanto a entender o adolescente, a entender o jovem. Eu estava com um trabalho muito específico ali, né? Era bem o foco de inteligência emocional, trabalhar o espaço delas, e eu vi o quanto elas precisavam de vez e voz. Foi exatamente nessa experiência, de 2016 para 2017, ali naquela transição de ano, que eu criei o nome Projeto Vez e Voz, para poder deixar esses espaços, né, de qualidade para os jovens, para aquelas meninas poderem deixar a sua voz ali, sua vez de ideia, de pensamento. E isso para mim foi muito significativo. E aí nessa trajetória, meninos,
de 2016, 2017, eu tive a oportunidade de começar um projeto com a Parceiros da Educação, em 2017, no segundo semestre. Foi aí que eu conheci mais a Parceiros, eles me conheceram também, e eu comecei um projeto numa escola de programa de educação integral, né, uma escola PEI. E foi nesse projeto que eu comecei a trabalhar mais ainda com jovens líderes, o pessoal do Grêmio, e tudo aquilo foi sendo remodelado para melhorar o clima da escola, as relações, e foi numa crescente. Então, o Vez e Voz, ele começa em 2016, com a minha experiência aí na Fundação Casa, e vem numa crescente com outras parcerias, né, além dos projetos que eu tinha participado anteriormente, junto, por exemplo, com a Parceiros, que vocês já citaram aqui, e outras também instituições que levam o Vez e Voz de uma outra forma e por outras necessidades para jovens. Então, para mim é muito gratificante, assim, a criação desse projeto, para mim é como se fosse um filho, né? É o nascer de um sonho muito grande, que é poder trabalhar com jovens, deixar um espaço e construir um plano com esses jovens, como a gente está fazendo com vocês. Excelente. Pode falar. Eu estava aqui escutando o que você estava falando e eu achei muito